Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos abrir a Bíblia em Tito, no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Nesse mês de fevereiro, nós vamos expor as Escrituras tratando dos atributos de Deus. A gente deve aprender o máximo possível a respeito de Deus, gente. É maravilhoso quando a gente compreende quem é Deus, o que Ele é, como nós devemos nos parecer com Ele. É muito bom a gente ter essa consciência como igreja, como cristãos. É muito bom a gente ter a consciência de que Deus nos criou para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Nós somos filhos de Deus e devemos manter esse relacionamento com Deus. E é exatamente pela falha nesse quesito, em conhecer a Deus, que muitas igrejas têm se enfraquecido, muitos cristãos têm se enfraquecido. Muitas pessoas se veem fracas na fé, exatamente porque não conseguem compreender quem Deus é e não conseguem se identificar com Deus da maneira que Ele é. Muitos cristãos acabam como Jesus Cristo falou lá em João 4, no verso 22. Eles adoram, mas não sabem o que adoram. Eles não sabem quem adoram. E, gente, se isso é muito triste para qualquer pessoa, se isso é uma tristeza, é um pesar para qualquer pessoa, imagine para uma comunidade inteira não sabendo quem eles adoram. Imagine uma igreja não sabendo quem ela adora. Então, a partir de hoje, por todo esse mês de fevereiro, nós vamos ver na Bíblia a importância de conhecermos a Deus. Nós vamos ver esses atributos de Deus que são comunicáveis a nós. Na Bíblia, a gente vê Deus se relacionando com o homem a todo tempo. De Gênesis a Apocalipse, a gente consegue enxergar Deus mantendo um relacionamento com o homem, o Deus se aproximando do homem. Deus disse para Oséias, lá no capítulo 4, no verso 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ah, mas ele citou aqui qual conhecimento? No verso 1 do mesmo capítulo 4 de Oséias, ele fala, o meu povo precisa me conhecer. É bom que o povo de Deus conheça a Deus, esse Deus bom. Mas o povo perece pela falta de conhecimento. A gente deve conhecer a Deus. A Bíblia descreve Deus com tantos adjetivos, com tantas palavras lindas. E a gente deve conseguir enxergar Deus através dessas palavras. Por exemplo, Salmos, capítulo 89, o verso 5. A gente vê Davi falando dos atributos de Deus como suas maravilhas. Davi fala dos atributos de Deus como sua fidelidade. Outro verso que a gente vê Asaf falando de Deus é no Salmo 78, no verso 4, onde ele diz que os louvores, o poder e as maravilhas de Deus. Grandes homens vieram descrevendo Deus com adjetivos e com palavras maravilhosas na Bíblia. E é por meio desse tipo de conhecimento que as novas gerações, que as próximas gerações também louvarão a Deus. É a gente aprendendo quem é Deus e transmitindo esses ensinamentos para as próximas gerações, é que vão fazer com que as próximas gerações também conheçam a Deus. Ou, no mínimo, que eles tenham curiosidade para poder saber quem é esse Deus também. Estudar, correr atrás, aprofundar no conhecimento teológico, aprofundar em cada palavra de canção que está sendo ministrada e está sendo cantada. A gente começa a questionar letras de músicas erradas, porque não engrandecem ao Senhor, não louvam ao Senhor. E a gente se preocupa muito com isso aqui na nossa igreja. O Ministério de Louvor da nossa igreja, ele se preocupa com cada canção que a gente canta aqui juntos. Porque elas devem trazer unidade para a igreja. Elas devem trazer comunhão para a igreja, porque Deus, Ele quer isso do seu povo. E ela deve apontar para o nosso Senhor. Ela deve mostrar a grandeza do nosso Senhor. João, no capítulo 17, no verso 3, Jesus, no livro de João, no capítulo 17, no verso 3, ele também diz da importância de conhecermos a Deus. Ele fez uma oração sacerdotal, e nessa oração, Jesus fala para Deus Pai assim, a vida eterna é que te conheçam.
E Jesus estava mostrando para nós que nós devemos conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus bíblico. O Deus que é Senhor, o Deus que é Salvador. Esse Deus que nos criou e que quer que a gente mantenha comunhão com Ele. E que Deus venha conceder à nossa igreja, à nossa comunidade, esse tipo de mentalidade, esse tipo de coração, esse tipo de vontade, essa consciência de que nós devemos continuar aprofundando no conhecimento de Deus, para que isso continue gerando novas gerações que são mais cristãs e mais apegadas à palavra do Senhor, mais apegadas à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar então pela palavra? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua vontade. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. E nessa manhã, Pai, eu estou tendo o privilégio de poder estar aqui expondo a sua palavra, de poder estar levando as pessoas a compreender um pouquinho mais da Bíblia. E eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha boca, que essa palavra seja viva em nossos corações e que a gente não entenda nada diferente daquilo que o Senhor quer que a gente entenda, Pai, aqui dentro. Que não haja interferência minha, nem de nenhum tipo de pensamento de ninguém, mas que a palavra do Senhor seja pura, cristalina também nos nossos ouvidos nesse momento. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Amém. Gente, os atributos de Deus são expressões gloriosas dele. Deus, ele se expressa através desses atributos. Deus, ele possui atributos que são comunicáveis e os incomunicáveis, como eu já disse aqui anteriormente. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não compartilha com criaturas, com seres criados. Deus, ele não compartilha esses atributos incomunicáveis conosco. Quais são esses atributos? Eu vou citar aqui para vocês. A seidade. Deus é autoexistente. Ele não foi criado. Isso é um atributo de Deus e ele não compartilha isso conosco. Outro atributo de Deus, eternidade. Ah, mas nós também seremos eternos. Nós vamos morrer, vamos para o céu e vamos viver para sempre. Sim, vamos ter a vida eterna. Mas Deus, ele sempre foi eterno. Nós passamos a existir a partir de um ano. Eu nasci em 1981. Deus, ele sempre existiu. Outro atributo incomunicável de Deus, unidade, triunidade. A Santíssima Trindade. Deus, ele subsiste em três. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos existir em três. Imutabilidade é um atributo de Deus. Deus não muda jamais. O mesmo Deus que deu essa palavra para a sua igreja, lá há 2000 anos atrás, continua sendo o mesmo e continua requerendo de nós as mesmas coisas dentro da sua palavra. Por isso que não tem invenção. A igreja ela pode até utilizar de meios que são melhores para o avanço da palavra do Senhor, mas não meios que coloquem a palavra do Senhor em segundo plano. Então a gente usa projetor, usa microfone, usa instrumentos, nós usamos o que for necessário, imprimimos as mensagens, tudo. Eu uso o tablet para pregar, mas que tudo isso seja um meio para poder mostrar a palavra do Senhor, que não muda, porque o nosso Senhor não muda. Infinitude. Deus não é limitado, Deus não se limita. Deus, ele é infinito, e isso não se compartilha conosco. Outra coisa, olha que maravilhoso, onipresença. Deus, ele está presente em todos os lugares. Ele consegue estar 100% comigo e 100% com cada um de vocês. Ele se divide, mas ele não precisa se dividir em porcentagens pequenas para cada um dos seus filhos. Ele se divide, mas se entrega 100% para cada um de nós. É muito bom a gente entender a onipresença de Deus. Outra coisa, onipotência. Deus possui todo o poder. Todo o poder é do Senhor. É dele, isso está nele, ele é poderoso. Outro atributo que não compartilha conosco, onisciência. Deus conhece todas as coisas. O homem é limitado em si mesmo. Então Deus, ele conhece tudo, ele sonda o mais profundo dos nossos corações. E soberania. Deus é soberano. E não há ninguém como ele. Nenhuma pessoa é como ele, ou nem consegue imaginar ser como ele. E esses são atributos de Deus que não são compartilhados conosco. Inclusive, as mulheres estão estudando esses atributos incomunicáveis toda quinta-feira aqui na nossa igreja. Mulheres, vocês que tiverem interesse em aprofundar no conhecimento desses estudos, as mulheres estão falando desses estudos aqui toda quinta, os atributos incomunicáveis de Deus.
Já os atributos comunicáveis, que a gente pode chamar de atributos morais de Deus, são atributos que Deus, sim, nos faz participantes deles. Deus, ele transmite esses atributos a nós também, que são amor, bondade, soberania, justiça, santidade, verdade, paz. Deus, ele possui esses atributos morais e esses ele compartilha conosco. Ele nos dá o prazer de podermos viver um pouquinho daquilo que ele é. E isso é muito bom quando a gente experimenta algum tipo de sinal desses atributos em nós. Eu tenho certeza que quando vocês conseguem realmente transbordar em amor por uma pessoa, depois vocês se sentem felizes por isso. É gratificante a gente conseguir ser bondoso com outra pessoa. É gratificante a gente conseguir ter paz no momento de tribulação. É gratificante a gente conseguir viver em santidade. Porque nós estamos exaltando ao Senhor. Ele compartilhou isso conosco. E aí a gente consegue exaltar o Senhor Jesus agindo dessa maneira também. Então nós devemos ter muito cuidado ao enxergar os atributos de Deus, porque nós não podemos criar uma escada para os atributos de Deus e colocar como se um atributo fosse mais importante que o outro ou um inferior ao outro. Porque os atributos de Deus são todos maravilhosos, porque Deus é completamente maravilhoso. Os atributos de Deus, eles são completos no Senhor Jesus, porque Ele é completamente perfeito. Então a gente não pode ficar falando assim, Deus é mais amor do que justiça. Deus é mais justiça do que amor. Não, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. E Ele o é por completo. É completo aquilo que Deus faz, Ele completa tudo o que Ele faz. E Ele é soberano. Então a gente não diminui um atributo de Deus, a gente enxerga todos no nível de Deus, porque Ele é assim. Então é bom a gente enxergar a Deus dessa maneira, é bom a gente compreender a Deus da maneira que Ele é. E nesse mês de fevereiro nós vamos estudar os atributos que são os morais, os comunicáveis aqui aos cultos domingo de manhã, mas eu quero que a gente caminhe sob 3 pontos, 3 óticas nesse mês. Que vai ser a bondade de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. Nós vamos tratar desses assuntos durante esse mês, e eu gostaria muito que vocês participassem desses cultos dominicais, porque certamente nós vamos compreender mais quem é Deus, segundo a ótica bíblica, e vamos sair daqui muito melhores e com mais responsabilidades também do que nós entramos. Então, vamos falar hoje, gente, da bondade de Deus. Tito, capítulo 3, no verso 4. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus por sua palavra. Gente, esse texto é tão carregado de verdades teológicas, verdades bíblicas, que a gente poderia estudar com muito cuidado, a gente poderia se debruçar sobre esse texto que nós acabamos de ler e passar vários domingos, até meses estudando isso aqui que nós acabamos de ler. Porque nesse pequeno trecho tem muita coisa, tem muita palavra sobre Deus. Aqui se fala muito sobre Deus. E se essas verdades, como eu disse, elas são imutáveis e elas foram passadas para o povo de Deus naquela época que ela foi escrita, ela deve continuar ecoando para todo sempre, principalmente no nosso coração. Principalmente na nossa mente. A gente deve conseguir compreender esse texto com profundidade para que a gente compreenda, eu acredito que não tudo, mas a gente vai conseguir crescer sempre um pouquinho a mais nesse tipo de conhecimento. Cada vez que a gente aprofunda, cada vez que a gente pesquisa uma palavrinha dessa diferente, a gente consegue enxergar mais sobre quem Deus é. A gente consegue compreender mais quem Deus é. E tem 3 palavras aqui nesse texto que me chamaram muita atenção. Está lá no verso 5, são 3 palavras, pode ser uma frase, mas são 3 palavras. Ele nos salvou. Deus, Ele nos salvou, gente. E nessas palavras simples, a gente tem o cerne da vida cristã.
a gente consegue compreender a centralidade do que é ser um cristão. Ser um cristão, gente, é ser um pecador, é ser uma pessoa perdida, mas que é salva por um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é perfeito, um Deus que é misericordioso. E é isso que é o cerne do Evangelho. Nós somos salvos por Ele. E a palavra salvo, ela se tornou muito utilizada pelo povo crente. O povo crente usa muito a palavra salvação, mas às vezes não compreende o que é salvação. Às vezes não estuda direito o que é salvação e se apoderou dessa palavra somente para poder ficar falando, eu sou salvo, Deus salva, Jesus Cristo salva, mas não entende isso com profundidade. E é muito bom que a gente compreenda por que nós somos salvos, por quem nós somos salvos, do que nós fomos salvos. É bom a gente ter essa mentalidade. É bom a gente compreender a vontade de Deus ao nos salvar também. Assim a gente erra menos. Assim a gente fala menos besteira. E assim a gente também sabe quem pode nos salvar. É como quando os discípulos de Jesus estavam lá naquele barco e estava havendo a tempestade. Eles viraram para Jesus, na verdade, Jesus estava lá embaixo. E eles viram aquela tempestade quase afundando o barco. E eles falaram assim, pelo amor de Deus, nós temos que ser salvos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos dessa tempestade. E a palavra que eles usam ali naquele pedido de salvação, era uma palavra do grego que é sozo. Essa palavra sozo, ela vem mostrando realmente a salvação. Mas que tipo de salvação é essa? Pode ser uma salvação material, pode ser uma salvação espiritual. Já que aqui os discípulos de Jesus, nesse episódio de Mateus, onde eles estavam quase perdendo a vida deles, usaram essa palavra para uma salvação material. E a gente vê no complemento desse livro, onde Jesus se levanta, dá uma dura neles ali, mas Jesus fala com o mar, fala com o vento, acalma, fica quieto. E aí eles foram salvos da tempestade àquela hora. Então a gente compreende que quando a palavra sozo ela é usada, salvação é usada na Bíblia, nós somos sim salvos dessa vida, nós somos salvos de perigos nessa vida. Jesus Cristo, Ele nos salva de coisas que a gente vive e talvez a gente nem perceba, salvações invisíveis em situações que a gente passa e às vezes a gente não percebe um perigo, mas a gente foi salvo ali naquele momento por Ele, porque a gente clama a todo tempo que Ele nos salve. Mas Jesus, Ele também quer nos mostrar que nós devemos confiar na sua salvação para toda a eternidade. Ele nos mostra também que a gente deve entender que a salvação que vem dEle deve nos salvar para toda a eternidade. É uma vida eterna que Ele quer gerar em nós, não só aqui nessa terra. Tem gente que aprendeu a viver nessa terra e aprendeu a pedir ao Senhor Jesus para que salve ele de situações nessa vida, mas se esquece da eternidade. Se esquece de que seu coração está totalmente apodrecido, esquece que seu coração está totalmente voltado para os pecados da carne, e se esquece de pedir a Deus para que Ele salve a sua mente e o seu coração, para que ele não se perca para todo sempre. E isso se dá pela falta de conhecimento do Senhor. A falta de conhecimento do Senhor leva as pessoas a requererem dele coisas aqui na terra e ninguém corre atrás de pedir para que ele nos salve para todo sempre. Prova é que quando nós estudamos aqui na primeira semana, no dia 2, que foi o primeiro culto aqui na IBAGE, a gente estudou lá em Atos. E quando eu falei de Atos 2:47, nós lemos lá que quem salva as pessoas e as coloca dentro da igreja é o próprio Deus. Então Deus, Ele nos salvou e nos tirou de situações pecaminosas, situações de morte no mundo, para que a gente viva em comunidade. Para que a gente viva aqui dentro da igreja, que é um lugar de bênção, um lugar onde nós vamos continuar crescendo no conhecimento da palavra, e para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas. Para que a gente continue falando dessas verdades de quem é Deus. O que eu conheço de Deus, eu não devo guardar para mim. E isso não é papel só do pastor, eu repito. Isso é um papel do cristão. Que você conhece a respeito de Deus, você não tem que guardar só para você. Você tem que pegar isso e expor para o mundo, para que eles também possam reconhecer o Salvador
clamarem por esse Salvador e buscarem esse Salvador. Que a partir do momento que eles forem encontrados pelo nosso Salvador, eu tenho certeza que eles também passarão a viver uma vida de entrega, uma vida onde eles vão exaltar esse Senhor e Salvador. E é esse o nosso papel. É a gente olhar, como Paulo disse em Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Então, Jesus Cristo, ele nos trouxe para dentro do reino do seu Pai. Deus nos chamou para dentro desse reino. E nós reconhecemos isso. E nesse capítulo de Tito, que nós acabamos de ler, a gente consegue enxergar, antes dos versos, nós lemos do verso 4, né? Antes do verso 4, a gente consegue enxergar do que é que ele nos resgatou. Que tipo de vida eu tinha antes, que tipo de vida nós tínhamos antes dele nos resgatar. Porque Paulo, ele cita aqui no verso 3 uma lista. E Paulo sempre gostou de dar essa lista da carne do homem, os efeitos do pecado na vida do homem. E aqui não foi diferente, ele citou isso no verso 3. Paulo falou, nós éramos tolos, nós éramos desobedientes, nós éramos enganadores, escravizados em várias luxúrias e prazeres, pornografia. A gente passava a nossa vida em malícia, em inveja, a gente odeia ou odiava uns aos outros. A gente consegue perceber que essa lista, alguns desses problemas, alguns desses perigos, desses pecados de morte, nós já conseguimos vencer pelo poder de Jesus Cristo. Mas tem outros que nós estamos lutando ainda. E eu não quero nunca que você pense que ao olhar uma lista dessa, você vai conseguir esgotar com isso tudo. Queira Deus que sim, a minha oração é para que eu esgote todas essas mazelas que o mundo gerou em mim, que a minha natureza pecaminosa, que foi herdada, gera em mim. Eu peço a Deus sempre, Deus, não me deixe viver odiando os outros, invejoso, sempre peço e luto contra. Mas, gente, é só com o poder de Deus para a gente conseguir vencer isso. E eu não quero que, como eu disse, que você deixe a sua consciência pesada a um ponto de você não querer se aproximar de Deus porque vive dessa maneira. O Evangelho não é isso. A gente pode viver dessa maneira por não ter forças. Mas a gente sabe que a nossa força será encontrada em Jesus Cristo. E através do poder de Jesus, através do exemplo de Jesus Cristo, através do poder de Deus sendo exercido em nós, nós conseguiremos vencer isso tudo. E se você não está vencendo, volte-se para o Senhor novamente. Volte-se para a palavra do Senhor novamente. Volte-se para esse verso 3 e comece a fazer como Paulo fez. Comece a se lembrar daquilo que tem te afetado negativamente. E isso vai te levar a enxergar o Senhor Jesus novamente. Esse trabalho constante nosso, intelectual, de estudar a palavra do Senhor, faz com que a gente se pareça mais com Ele. E isso é uma coisa que eu amo fazer como pastor. É estudar a palavra de Deus, porque me dá uma responsabilidade. Mesmo quando eu não estou com vontade de estudar a Bíblia, porque nós que somos pastores também acordamos alguns dias sem vontade de estudar a Bíblia. Mas a nossa responsabilidade nos leva a estudar cada dia mais, porque nós temos que estar alimentados para poder chegar aqui e passar também um alimento saudável para a igreja. Então continuem como eu disse, voltando-se para a palavra do Senhor e vendo os erros que tem na sua vida. Então esse verso 3 não é um verso desprezível. É um verso para que a gente veja aquilo que estamos fazendo e aquilo que nós deixamos de fazer. É inclusive muito bom para que a gente possa ver as mudanças que teve em nossas vidas. Talvez você seja uma pessoa que odiava os outros, mas agora você já consegue amar as outras pessoas. Você já não odeia mais. Isso é muito bom para você poder ver que Deus transformou a sua vida. É um exercício que eu faço toda hora, gente. Porque eu era muito mal antigamente, eu acho que eu continuo sendo, mas eu luto para que essa maldade não sobressaia a vontade de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos 1. Paulo nos cita como vítimas das concupiscências do nosso coração impuro. Gente, é muito forte isso. A gente tem que olhar para o nosso passado e enxergar quem éramos. Outro lugar que Paulo descreve o homem, ele fala que o homem entrega o seu corpo para ser desonrado. O homem entrega seu corpo para os pecados e isso causa desonra para o próprio homem. Ah, pastor, como assim? Talvez bêbado.
Talvez um homem bêbado, ele passa por vergonhas que são desonrosas. Um homem que deixa sua esposa em casa e vai procurar outra mulher na rua, ele está expondo o seu corpo a fins que são desonrosos ao ser humano, a um filho de Deus. Um homem que se apropria indevidamente de bens ou de qualquer outra coisa de outra pessoa, ele está colocando a sua vida em uma situação desonrosa, o seu corpo está participando de algo desonroso. Então, a condição natural do homem que é pecaminosa, ela vai gerar essa vontade, vai gerar esse fim em pecado. E aí, conhecendo a Deus e o seu poder, a gente consegue um pouquinho sair disso. E, gente, eu sempre falo isso, é crescente. É crescente, o evangelho é crescente. A gente não vai te dar uma pílula aqui como no Matrix, uma pílula vermelha e uma azul, onde você vai tomar a vermelha e vai escolher ser santo da noite para o dia. Não é isso que acontece. Não tem uma varinha mágica do Harry Potter. A gente tem que compreender que o poder de Deus, que é perfeito, ele atua em nós, mas ele vai atuando para que haja uma mudança. E essa mudança vai sendo observada pelos amigos, vai sendo observada pelos nossos familiares. E sim, nós vamos melhorando, mas ninguém melhora da noite para o dia. Quando eu consegui largar drogas, largar um cigarro, um tanto de coisa que me afetava, que pesava a minha mente, que me afastava do Senhor, quando eu consegui largar isso, gente, foi um trabalho, foi a longo prazo, nada aconteceu da noite para o dia. É lógico que Deus tem poder para nos libertar, para fazer o que for em nossas vidas. Eu não estou limitando o poder de Deus. Mas é natural que as coisas sejam como um remédio mesmo. O remédio ele vai atuando no nosso organismo e tem o tempo que ele age no nosso organismo. E aí nós devemos ter paciência para ver e continuar crescendo, para a gente ver essa mudança. Mas aí a gente olhou aqui para o nosso passado, nós olhamos aqui para trás o que Paulo fala no verso 3, e aí a gente chega no verso 4, que nós acabamos de ler. E são, sim, palavras maravilhosas para expressar quem Deus é. São palavras que vão nos animar como cristãos. A gente lê a Bíblia e a gente sai cheio de alegria, sai transbordando de alegrias, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor. E aí o Paulo fala assim para Tito: quando, porém, se manifestou a benignidade de quem? De Deus. A bondade é de Deus, o nosso Salvador. Gente, Deus, ele é bondoso e é Ele quem nos salva. Deus, ele nos resgata exatamente para mudar o nosso destino, que era de morte eterna, para um destino de vida eterna. Porque não adianta o cara falar assim: eu vou viver para sempre no inferno. Não, você não vai viver para sempre no inferno, você vai morrer para sempre no inferno. Quem vai viver é aqueles que vão estar na eternidade com Cristo Jesus, no novo céu e nova terra. Então, vida, só tem em Cristo. E morte existe no inferno, lá vai ser morte. Então, nós vamos viver uma vida em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos salva. Tudo para poder tornar a nossa vida exatamente como Paulo disse lá em Romanos 8,17, herdeiros e co-herdeiros de Jesus. Então, gente, reconhecendo a salvação que veio de Jesus Cristo, eu quero tratar desses versículos aqui, vai ser bem rapidamente. Quero tratar deles sob a ótica da salvação. Nós vamos caminhar bem rapidamente em 3 pontos e vamos falar da salvação pela bondade de Deus. Amém? O primeiro ponto: Deus nos salvou pela sua bondade. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Gente, foi por ser bom que Deus nos salvou. Não tem nada que a gente fizesse. Não tem nada que vocês fizessem e que fosse possível alcançar a salvação que há em Deus. É por graça. É porque Deus é bom. E Ele derrama a sua bondade em nossas vidas, nos salvando. Foi Deus quem nos chamou, é Ele quem gera em nós a salvação, é Ele quem nos presenteia com a salvação. E qualquer coisa que eu fizesse, que eu fiz ou que eu possa fazer, não vai conseguir alcançar a Deus para que Ele pudesse me enxergar como um homem bom. Lucas 6,35, a gente vê o ensino de Jesus assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus, Ele é bom conosco, que somos maus, que somos ingratos. E Ele nos salvou enxergando em nós
Jesus Cristo, as atitudes de Jesus. E Jesus mediou isso tudo para que a gente pudesse ser salvo e enxergues por Deus de uma maneira aceitável. E aí Jesus Cristo chama a nossa atenção para que a gente consiga enxergar em outras pessoas a mesma qualidade que Deus enxergou em nós. O mesmo cuidado que Deus teve para enxergar em nossas vidas as nossas mazelas, as nossas tristezas, Ele chama a nossa atenção para que a gente enxergue nos outros. Enxerguem que Deus é bom e ajam dessa maneira lá fora na comunidade. Enxerguem que Deus é bom e que Ele deu a sua própria vida, Ele deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Se entregue também por outras pessoas. Seja parecido com esse Deus bondoso. Procure se parecer com Ele. Da mesma forma que Ele se entrega, Deus quer que você se entregue. Deus quer que a gente se entregue. Deus quer que a gente enxergue o próximo como pessoa que vai errar também, pessoas que erram. Porque quando o erro é do outro, a gente tem mania de crucificar, a gente tem mania de pesar o rolê no erro dos outros. Mas o erro nosso, aí talvez ele é colocado numa prateleira. Mas eu tive um problema na infância. Por isso que eu posso ser grosso com as pessoas. Quando eu era pequeno, eu fui tratado de uma forma muito grosseira. Não. Você tem a oportunidade, a partir de hoje, de parar com essa sequência de maus tratos. Eu sou uma pessoa que fui abusada quando era pequeno. Você tem a oportunidade hoje de, em Cristo Jesus, conseguir parar com esses abusos, conseguir parar com esse tipo de dor e não levar adiante essa dor em outras pessoas. Eu fui criado num meio onde eu só aprendi coisas erradas. E o meu coração é muito mau, a minha mente só pensa coisas ruins. Você tem o dever e você tem a oportunidade hoje de parar esses tipos de atitudes maus que você aprendeu quando era pequeno e conseguir fazer algo bom, aceitável aos olhos do Senhor. Isso nós conseguimos fazer exatamente porque fomos salvos. Se nós somos salvos, nós temos a oportunidade de fazer isso e nós temos o dever de fazer isso por causa do poder do Senhor em nós. Deus derramou a sua bondade em nós para que a gente viva dessa maneira a partir de agora. Se eu sou salvo a partir de agora, por que é que eu vou esperar chegar um dia na glória para poder lá ser um cara bom? Não, a salvação começa a atuar em nós a partir do momento que nós somos salvos. Não tem desculpa, gente, para isso ficar sendo protelado. Nós não vamos ficar jogando para depois a mudança de vida. É hoje, é agora. Deus gera a mudança em nós no agora em diante. E aí, como eu disse, a gente pode ter erros. Mas, gente, arrependimento ele vem exatamente pela mudança de atitude em algum erro. Se a gente fica caindo sempre nos mesmos erros, não é arrependimento. Aí é mau caráter. Canalice. Canalice. Pode ser um tanto de adjetivo. Mas agora falar, eu sou fraco, eu sou... Não, você está enxergando qual é o seu erro. E quando eu estudava essa palavra essa semana, como eu fui enxergando vários erros na minha vida, como eu fui percebendo como eu tenho que ser transformado pelo poder de Deus e tenho que me espelhar nele mais e mais. E é maravilhoso a gente poder perceber isso, porque que Deus é bom. Ele é quem nos salvou. Calvino ele falou assim, Deus nunca encontrará em nós nada que Ele deva amar, mas Ele é bondoso, Ele alcança pecadores e Ele é quem nos salva. Então não adianta a gente achar que nós seremos perfeitos, mas também não adianta a gente achar que nós vamos continuar nos nossos pecados, nos nossos erros e que Deus não está enxergando. Deus está nos enxergando e Ele está nos confrontando nessa manhã para que haja mudança, para que haja transformação de mente, para que a nossa vida seja transformada pelo poder da Sua palavra e pelo exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Outro ponto que a gente tem que ver aqui é que Deus é bondoso e nos salvou pelo seu amor. Deus ele nos salva, gente, pelo amor dele. Nesse verso 4 também, a gente vê aqui no final do verso falando, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A bondade que é atributo de Deus, gente, ela se manifesta através do amor pela humanidade. A palavra para amor aqui, que é usada pelo apóstolo Paulo, é a mesma que altruísmo. Então, literalmente, significa que Deus ele nos amou com um amor altruísta. Um amor de entrega, um amor de troca de lugar. No altruísmo, você se coloca no lugar da outra pessoa.
Você olha para outra pessoa e fala assim, poxa, ela está me tratando dessa maneira porque ela está passando por algum problema, porque ela não aprendeu quem é o Senhor, porque ela está cansada, porque ela está nervosa, porque aconteceu alguma situação, e por amor, por um olhar de altruísmo, nós conseguimos ver que o outro está passando por um problema e a gente consegue manter a paz. A gente consegue ter compaixão com ele, a gente troca de lugar com a pessoa. Ah, mas eu vou trocar de lugar, aí eu ia falar, não, se fosse no lugar dele eu não agiria dessa forma, não é isso. Não é falar para os outros, tal pessoa me maltratou, mas se eu estivesse no lugar dela, eu não tinha feito isso, porque eu sou crente. Não é isso, é no seu coração, você clamar ao Senhor para que alcance aquela pessoa. É no seu coração, você falar, Deus, me dê uma oportunidade para falar do Senhor. E aí, quando a raiva da pessoa passa, você chega para ela e fala assim, mano, você me tratou mal. Eu não gostei da forma que você me tratou por isso, por isso. Eu não preciso de falar para os outros, eu chego para falar com você. Eu não gostei. Então você errou. E aí a pessoa vai começar a reconhecer em você alguém que quer ajudá-la. Cara, você não precisa agir assim, eu também agia dessa forma. Mas Jesus Cristo tem transformado a minha vida devagarzinho, cara. E a cada oportunidade eu tenho experimentado um pouquinho do que é ser mais parecido com Ele. Deixa eu orar com você. Aí você ora com o camarada, velho. O camarada vai começar a te enxergar de uma maneira totalmente diferente, da maneira que o Senhor nos enxergou. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz no nosso lugar, uma atitude altruísta do nosso Deus. E, gente, o nosso Deus, Ele é tão bom, que até com aqueles que zombam do nome dEle, aqueles que escarnecem do Senhor, aqueles que não seguem os seus mandamentos, ainda assim são abençoados com dons, com talentos. A gente não conhece um Deus que só pega uma classe de seres humanos e fala assim, só vocês serão abençoados. Não. O nosso Deus, Ele é tão bondoso que Ele abençoa a humanidade. A chuva cai sobre justos e sobre injustos. O sol nasce para todo mundo do mesmo jeito. E isso é o presente de Deus para toda a humanidade, porque Ele é bom. E Ele nos ama. E Ele te ama. Vocês têm que sair daqui nessa manhã, gente, com essa consciência. Deus, Ele te ama tanto, que mesmo antes de você conhecer ao Senhor e de Ele te salvar, Ele já te presenteava com vários benefícios e com várias maravilhas. E o terceiro e último ponto é que Deus é bondoso. E a sua misericórdia não tem fim. A misericórdia do Senhor, gente, ela não acaba. É infinita. O nosso Deus é maravilhosamente misericordioso. Eu queria usar a palavra misericórdia, mas ficou meio diferente. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele é infinito em misericórdia. Lamentações, capítulo 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. A bondade de Deus, ela se renova a cada manhã. E aí nós olhamos para esse verso 5 de Tito 3, e a gente vê que Deus nos salvou não com base em obras que fizemos, mas de acordo com sua misericórdia. Gente, misericórdia é a palavra grega eleos. Essa palavra eleos, ela traz o entendimento de que Deus, Ele se relaciona com a condição do pecador. Deus, Ele se relaciona com o momento que o pecador está vivendo do pecado. Quando Jesus Cristo morreu, Ele não carregou o nosso pecado sobre Ele, não levou os nossos pecados na cruz. Então Deus sabe o que nós estamos passando, porque o próprio Jesus Cristo, que virou homem, que desceu homem, que encarnou aqui nessa terra, Ele carregou o peso da culpa, a consciência pesada do nosso pecado, Ele carregou ela e Ele sentiu ela na carne. Jesus Cristo sentiu aquela dor do pecado do homem na carne. Então essa palavra eleos, ela mostra que Deus se compadece conosco, e que Deus, Ele entende a condição do pecador. Deus entende quando você passa por um pecado. Não comece a achar que o seu pecado está além do entendimento e da compreensão de Deus. Deus entende e Ele tem misericórdia com você, mesmo entendendo a profundidade do seu pecado. Ah, mas esse pecado que eu cometi é muito pesado. Muito pesado. Deus entende. E Deus compreende a condição pecaminosa do homem, a ponto de nos perdoar desse pecado
tão pesado que nós cometemos e de nos salvar. E que para o mundo pode até parecer injusto. Ah, mas aquele cara fez isso, e Deus perdoa. Gente, Deus perdoa porque Ele é misericordioso. E Ele tem um plano perfeito. Ele sempre teve o plano perfeito. E esse plano perfeito de Deus nos alcançou. Talvez não tenha te alcançado se você está entrando a primeira vez, e talvez você esteja ouvindo a palavra do Senhor a primeira vez, e se esse poder não te alcançou, você tem condição de se aproximar desse Deus e falar assim: Deus, eu reconheço nessa manhã, é pelo poder do Senhor, e eu não sabia. Eu achava, Deus, que eu devia começar a acumular boas atitudes para poder me aproximar do Senhor. Eu achava, Deus, que talvez se eu fosse um cara muito bom por toda a vida, eu ia conseguir acumular um tanto de coisas boas e o Senhor ia me enxergar como uma pessoa especial. Mas Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9, a gente compreende que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o verso 9 de Efésios 2. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, gente, nós não temos a capacidade de fazer nada bom a ponto de chamar a presença do Senhor para perto de nós e de fazer com que Ele queira nos salvar por nossas atitudes. Você não tem esse tipo de poder. Você não consegue exercer esse plano de uma forma completa. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele tentou acumular boas obras, tentou acumular bons feitos por toda a vida. Paulo, ele falou assim: eu fui circuncidado no 8º dia. Quando se trata de ritual, eu tinha o melhor ritual possível. Paulo, ele fala assim: eu era do povo de Israel, eu era da tribo de Benjamim. Então, sendo da tribo de Benjamim, eu tinha prioridade tribal. Eu sou o judeu dos judeus. Eu sou o judeu mais ortodoxo que vocês podem conhecer, sou eu, apóstolo Paulo. No que diz respeito à lei, gente, eu escolhi ser o fariseu mais perfeito que tem. E aí lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 6 a 8, Paulo fala assim: quanto ao zelo, eu fui até perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu me tornei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E no verso 8 ele fala assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe qual que é a tradução para refúgio aqui? Essa palavra refúgio que está aqui nesse verso 8? A tradução é skubalon, que é uma palavra grega, e essa palavra significa resto. Essa palavra, ela significa excremento de animais. Quando eles citam escubalon no grego, eles estão falando de excremento, de algo detestável, de escória, de lixo. Talvez a gente possa imaginar isso associando a chorume, aquele líquidozinho que cai do caminhão de lixo quando a comida é toda espremida e acaba caindo algum líquidozinho. Paulo, ele considera que todas as coisas de boas que ele fez na sua vida pessoalmente, antes dele conhecer Jesus Cristo, ele considera como refúgio, como lixo. Paulo estava dizendo: gente, as melhores ações que eu pude ter, tentando alcançar ações iguais às do Senhor, foram refúgio, foram lixo. Então nós entendemos nessa manhã que nós merecemos a ira de Deus, entendemos nessa manhã e saímos daqui consciente de que nós merecemos a morte eterna. Merecemos a morte eterna por causa da natureza pecaminosa que foi herdada de Adão. E isso é bíblico. O homem não nasce bom e vai se perdendo com o tempo. O homem nasce mal. O homem herda essa natureza pecaminosa e caminha dentro dessa natureza até se encontrar com Jesus Cristo. Mas o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. O nosso Deus é rico em amor. O nosso Deus é rico em benignidade. O nosso Deus é um Deus altruísta. É um Deus que nos enxerga e nos vê segundo Jesus Cristo, da maneira que Jesus veio ao mundo para nos salvar. E é assim que Deus quer que a gente se enxergue. É assim que Deus quer que você se enxergue nessa manhã. Que você saia daqui nessa manhã
sabendo que apesar da sua natureza má, dos seus pensamentos maus, das suas vontades más, existe um Deus bondoso, um Deus que te salva, um Deus que te cura, um Deus que te liberta, um Deus que traz paz. E é um Deus que faz isso não só no dia da eternidade que Ele vier nos buscar. Não, Ele faz isso a partir de hoje em nossas vidas. Então, gente, não tem peso do pecado sobre sua vida, não tem. Tem uma frase que eu ouvi que me entristeceu muito uma vez, porque veio de um pastor. E ele falou assim, cuidado, você tem telhado de vidro. Eu acho que esse pastor, ele não compreendeu o que é a bondade do nosso Senhor. Porque quem dera eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje para esse pastor chegar e falar comigo, cuidado, você tem um telhado de vidro. Hoje eu daria para ele uma visão do que é o Evangelho. Hoje eu ia falar com ele assim, vem aqui, senta aqui, por favor. Você tem 1 hora para me dar? Tenho. Então eu vou te apresentar quem é Jesus Cristo, que você nunca teve oportunidade de conhecer. O meu telhado de vidro, ele tem uma barreira maravilhosa, que se chama Jesus. E, gente, não tem granizo, não tem nem granito que vai quebrar esse telhado de vidro. Porque ele é maravilhoso, não sou eu. E sim, o meu telhado é de vidro. O meu passado, gente, ele sempre foi muito frágil. Mas eu sei que no Senhor Jesus, esse telhado, ele ficou o mais forte possível. Porque Ele é que é perfeito. É Ele quem exerce o seu poder em minha vida e em nossas vidas. E eu queria muito que vocês saíssem daqui nessa manhã com essa consciência. O nosso Deus é um Deus bom. É um Deus que quer se relacionar com você, que quer ter intimidade com você, que quer caminhar com você, que quer conversar com você, que quer que você fale com Ele no dia a dia. O nosso Deus é um Deus que quer se manifestar a você em maravilhas durante o dia, que quando você comer alguma coisa, você vai glorificar a Deus pela oportunidade de estar comendo algo tão bom. E é muito simples. É muito simples a gente caminhar com Deus, é a gente reconhecer que Ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. É a gente reconhecer que pela vontade dEle, que é perfeita, que é soberana e que é suprema, nós conseguiremos viver da maneira que Ele quer que a gente viva. Sem acusação, sem acusação. Porque quando Jesus estava morrendo, meus pecados estavam sobre Ele. Mas hoje os meus pecados estão sob Ele. E por isso que não tem acusação. Nem o diabo me enxerga da maneira que ele me enxergava antes. Nem o inferno nos enxerga da maneira que ele te enxergava antes. Agora existe um Salvador que tomou conta das nossas vidas. Então nós finalizamos esse trecho desse estudo dos atributos de Deus com essa consciência. Consciência de que Deus é quem nos salva, que é por amor, que é por bondade, que é por misericórdia. É um presente, é pura graça. É pura graça sendo derramada e sendo entregue a todos nós. Saia daqui nessa manhã com essa consciência, assim como todas as manhãs, toda palavra que foi exposta para vocês, que ela venha gerar essa consciência de vida, ainda que haja confronto, ainda que a palavra venha te confrontar em alguns pecados, ainda que ela seja bem paulada e bem pesada, que eu até prefiro, eu gosto de ver palavras que são paulada, por isso que eu gosto muito do Paul Washer, mas eu gosto desse tipo de palavra, porque eu vejo maravilhas através dessas palavras, porque eu vejo quem eu sou de verdade, mas por outro lado eu consigo ver quem Jesus é, porque me mostra a minha diferença para a diferença de quem é Jesus. Quem é o Tiago? É esse. E quem é Jesus Cristo? É esse. Através das pauladas que eu tomo, eu vejo que Jesus não merecia. Jesus não merecia a cruz, porque Ele foi perfeito. Jesus, Ele foi o Cordeiro perfeito, gente, sem máculas, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de mancha. E Ele morreu perfeitamente para que a gente pudesse viver o mais perfeito possível. Não vou falar perfeito, mas para que a gente pudesse viver o mais perfeito possível. E a gente também tem uma responsabilidade dentro disso. Responsabilidade de ser, de fazer, de orar, de crescer no conhecimento da palavra, de ter paciência como Deus tem paciência conosco. Vamos sair daqui nessa manhã com essa responsabilidade, que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor Jesus. É essa igreja que vai continuar falando do Senhor, que vai ensinar as próximas gerações, e essas próximas gerações vão chegar louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor, porque Ele é bom. O nosso Deus é um Deus bom.